Fala, arquiteto empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Arquiteto Empreendedor. Hoje estamos aqui com um ilustre, vou contar um pouquinho mais pra frente, uma pessoa muito legal que vai trazer pra gente muito conteúdo. Hoje o tema é empreendedorismo. Vamos falar aí de comportamentos empreendedores, vamos falar de competências, autoconfiança e vários assuntos relacionados aí ao dia a dia do empreendedorismo e como a gente vai sair do zero para poder estar potencializando os nossos negócios. Hoje estou desfalcado na minha equipe, estou só com meu amigo Vitor Martinelli aqui, cofundador do Arq Club. Fala, arquiteto empreendedor, mais um dia aqui com um grande amigo nosso, Márcio Simões dos Milhões, né? Ele que é um professor, mentor, tive a oportunidade de fazer um curso com esse mestre e ele é um cara que fala de muitas leis do êxito aí de Napoleão Hill. Queria agradecer aí sua participação, tá contribuindo com o nosso projeto, falar sobre empreendedorismo, gestão para arquitetos e designers. Queria que você se apresentasse um pouco para a gente começar a falar desse assunto que vai ser muito legal hoje. Maravilha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre empreendedorismo, um assunto que eu amo desde os meus 22 anos que eu sou um empreendedor, um empresário, e falar sobre empreendedorismo com dois empreendedores, o Lucas, o Vitor, é um grande prazer, ainda mais hoje, Dia do Professor, que é uma profissão infelizmente pouco valorizada aqui no nosso país, mas hoje eu quero mandar um abraço a todos os mestres, a todos os professores e professoras que nos conduziram até hoje através da educação, nos mostrando os melhores caminhos. Muito obrigado pela presença e vamos em frente. Show, bora lá. Márcio, então nós estamos aqui, né, para falar um pouco de gestão, um pouco de empreendedorismo para os escritórios de arquitetura e decoração. Uhum. E quando nós estávamos no curso do Mastermind, a gente tinha algumas leis do êxito que nos ajuda os empreendedores a alcançarem objetivos, ter autocontrole, confiança. E aí eu acho que seria legal a gente, de alguma forma, conduzir e falar dessas leis do êxito para esses profissionais. Gostaria que você contasse também um pouquinho da sua história, para a gente entrar, para saber como você chegou até o curso e a gente poder abordar algumas leis do êxito, uhum. Para falar para esses profissionais o como a gente pode potencializar com elas. Legal, Vitor. A minha trajetória, como eu comentei recentemente aqui, começou cedo. Aos 22 anos eu abri a minha primeira empresa, porque eu queria mesmo era colocar minhas ideias em pé. Eu não queria ser mandado, eu queria mandar, eu não queria ser conduzido, eu queria conduzir e atingir meus sonhos, meus objetivos. Eu iniciei, quando eu tinha 22 anos, com uma empresa familiar. Eu e a minha irmã abrimos uma escola de idiomas chamada Essential Idiomas. Existe até hoje, ela conduz essa escola com muita maestria. Depois disso, resolvi empreender numa área de relacionamentos humanos. Eu fui cupido durante 20 anos. Tive Márcio uma empresa do Tinder. Olha lá. Foi um precursor do Tinder, onde nós uníamos homens e mulheres em busca de relacionamentos estáveis, uma agência matrimonial. E nesse período, em 2005, eu ganhei de um amigo meu, empreendedor também, um livro que até trouxe, vou mostrar aqui na câmera, o livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. É um livro de quase 800 páginas. Quando eu recebi esse presente desse meu amigo empreendedor, eu falei para ele, você quer me matar? Eu não gosto muito de ler, eu não vou ler esse livro. Ele falou, vale a pena ler esse livro, porque aí tem uma pesquisa que foi feita de 1908 a 1928, com 16 mil líderes, com 16 mil empreendedores nos Estados Unidos e na Europa, conduzida por Napoleão Hill. E que vale muito a pena você ler. E eu comecei a ler devagarzinho, fui gostando, fui entendendo que existiam comportamentos e competências que nós poderíamos desenvolver para atingir melhores resultados. E aos poucos eu fui avançando no livro, e quando eu terminei o livro, eu fui até esse meu amigo e dei um grande abraço nele, porque me abriu muito a cabeça. Posteriormente, em 2006, eu fiz o treinamento da Fundação Napoleão Hill, o Mastermind Lince, que é um treinamento focado em liderança, inteligência
interpessoal e comunicação eficaz. E eu me apaixonei. A partir daí, a minha vida empresarial fluiu. A empresa cresceu, os números cresceram, eu consegui liderar melhor as pessoas. E aí eu fiquei tão apaixonado pela Fundação Napoleão Hill que acabei buscando mais informações e em 2013 eu me tornei um empreendedor na área de desenvolvimento humano com a Fundação Napoleão Hill e hoje há 9 anos que eu sou um treinador, um instrutor da Fundação Napoleão Hill, só trabalho com isso, é o meu prazer, é a minha vida desenvolver novos líderes, novos empreendedores. Resumindo, um pouco da minha vida empreendedora é essa, Vitor. Só para efeito de curiosidade assim mesmo, quantas pessoas já passaram pelos seus treinamentos lá? Lucas, essa é uma pergunta importante. Eu nunca contei, nunca contabilizei, mas eu imagino que até hoje, se cada turma que nós temos é em torno de 30 pessoas, e eu já dei em torno de 40 turmas, então a gente está falando aí, 3 vezes 4, 12... 1.200 pessoas, 1.200 líderes que eu particularmente já treinei, entre eles Vitor Martinelli. Muito legal isso, né? Então, só da gente pensar que cada uma dessas pessoas aí tem mais 10, 15, 20 funcionários dentro das suas empresas, o tanto que esse trabalho acaba impactando de fato todo um ecossistema, né? Muito legal isso. Parabéns aí pela trajetória também, viu? Obrigado. Gostei muito da história do Tinder. Sei que não é o Tinder, mas funciona muito bem. Fiquei curioso também. Como que você ganhava dinheiro fazendo um relacionamento assim? Chegava assim, tudo bem, assina um contrato, me paga? Como que funcionava isso? Como você conectava essas pessoas nessa época? É verdade. É bem curioso mesmo, porque foi interessante, porque na época eu e minha ex-mulher, né? Minha ex-sócia, nós resolvemos empreender nessa área, mas quando ela chegou com essa ideia, eu realmente achei interessantíssimo. Isso foi em 1993. Eu nasci, hein? Então, eu nasci aí. Não existia naquela época nem a internet. Então nós começamos, o negócio em si era propagandear a ideia de facilitar encontros entre homens e mulheres de uma maneira segura, de uma maneira saudável, para que eles pudessem se conhecer e, quem sabe, encontrar aí a alma gêmea, a cara metade. E aí o trabalho começou em 1993, como que nós ganhávamos? Como que nós monetizávamos? As pessoas nos contratavam, contratos de 1 ano e meio, e nesse período nós íamos apresentando as pessoas. Quando formava o match, quando dava certo o casal, e aí eles pagavam uma taxa extra que chamávamos de taxa prêmio. Então, um trabalho muito, muito bonito. Eu fui convidado para muitos casamentos, fomos padrinhos de muitos casais. Mas também, infelizmente, tivemos muita gente que não deu certo, ficou insatisfeito com o nosso trabalho, porque não conseguiu encontrar a sua cara metade. Mas foi uma experiência Por quanto bacana. tempo durou a empresa? 20 anos. 20 anos, você vê? Caraca, mano. Essa eu não vou perguntar, eu perguntei da quantidade de pessoas que você treinou, deixa dos casamentos pra lá, que aqui já pode dar mais problema. Exatamente. Não, mas que legal. E eu perguntei, fiquei curioso mesmo, porque não é um negócio comum, né? Então, e isso é muito bacana também, que mesmo não sendo um negócio comum, tudo tem que ter um meio de monetizar, tem que ter um meio de você ter uma receita, você tem que ter um controle, você tem que ter um gerenciamento, né? Então, a gente fala muito aqui de empreendedorismo. Eu acho que empreendedorismo é isso, é você ter o controle na sua mão de tudo que está sendo feito, né? Boa. Então, não é porque é uma empresa de relacionamento que você vai deixar assim, não ganha não, te apresentei o Vitor aqui, tchau, vai, viva feliz para sempre, e você não ganha nada. Não, você tem que ganhar realmente, né? Você está trabalhando por aquilo, né? Mas muito bacana mesmo, Márcio. Legal. Márcio, eu queria introduzir aqui um pouco das leis do triunfo. No primeiro episódio do podcast, a gente, junto com o Marcos Nascimento, que é um especialista em venda, e nós, nesse episódio, a gente falou de algumas dificuldades dos profissionais, né? Entre elas delegar, né? O trabalho para funcionários, precificação é um deles, venda uma dificuldade bem grande dos profissionais da nossa área. Confiar nas pessoas, Confiar nas pessoas, autoconfiança, que é uma das leis do êxito, então eu já trazendo. Mas, de alguma forma, também uma bem peculiar assim é que os profissionais, dentro dessas dificuldades, eles não se veem como empresa, eles se veem como artistas, e eles têm objetivos. Todo artista tem um objetivo.
E eu falo que é a mesma história do cara que faz gastronomia, né? Um cara que ama cozinhar, vai lá, faz gastronomia e abre o restaurante. A última coisa que esse cara faz é cozinhar, né? Porque ele tem que gerir, ele tem que delegar, ele tem que administrar. E a última coisa que esse cara faz é realmente cozinhar. E aí eu gostaria que você trouxesse aí algumas leis do êxito e a gente pudesse falar sobre elas correlacionado aos profissionais. Eu acho que para você trazer uma primeira lei do êxito para a gente decorrer com o assunto, que eu acho que vai ser muito legal. Então, Vitor, o Napoleon Hill, quando ele fez esse estudo durante 20 anos, acompanhando o dia a dia dos grandes líderes e de outros líderes que também não tinham os resultados mais adequados, ele percebeu que a primeira coisa mais importante para se chegar a um resultado é a definição de qual é este resultado. Então, quando nós falamos na palavra sucesso, muitas pessoas entendem riqueza. Não necessariamente sucesso é riqueza. Sucesso, na verdade, é você poder atingir aquilo que você objetiva, aquilo que você deseja, quer, sem atrapalhar a vida dos outros, sem passar por cima de ninguém, com as suas próprias armas, com as suas próprias competências. Então, o sucesso, na verdade, para um arquiteto, por exemplo, que é o nosso foco aqui do papo, é fazer com que a sua arte, o seu trabalho artístico, as suas ideias, elas possam ser compradas. Elas possam ser, inclusive, divulgadas, né? Porque o artista ele gosta que a arte dele seja divulgada, que a arte dele seja vista. Então, qual é o objetivo a ser atingido? Todo profissional, todo arquiteto tem que iniciar a sua carreira dizendo claramente a si mesmo aonde que eu quero chegar daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, qual que é o meu objetivo? Eu quero ser um profissional individual, que vou trabalhar sozinho e vou fazer meu trabalho sem depender de ninguém, vou chegar num determinado limite, isso é claro. Ou eu vou querer ter um escritório de arquitetura com vários arquitetos, com vários funcionários, eu quero faturar tanto, eu quero trabalhar com tantas empresas. Então, definição de objetivo na vida, segundo Napoleon Hill, é o início de tudo, é o início de todo esforço organizado. E aí seguem outras leis também, mas essa, com certeza, é a primeira. Hoje em dia, acho que uma ferramenta muito legal para poder contextualizar isso está sendo utilizado muito a questão de OKR, né? Não sei se já ouviu falar do termo, objetivo e resultado-chave. Então, basicamente, é um jeito de você realmente entender o tangível e o intangível de uma meta. Então, um objetivo, foi o que nem você comentou, eu quero ser um escritório grande. Tudo bem, isso é intangível, mas como eu vou saber se eu alcancei ou não alcancei isso? Então, aí a gente traz os resultados-chaves, que aí você começa a desmembrar e decupar esse objetivo em o que você vai identificar como sucesso. Então, por exemplo, para eu ser um escritório grande, eu quero ter 20 funcionários, eu quero ter um faturamento de X mil reais por mês, eu quero ter, sei lá, uma margem de lucro de 10%. Não necessariamente ter 20 funcionários vai fazer você alcançar isso. Então, o objetivo da ferramenta também é constantemente você estar revisitando e aí avaliando o que daquilo que você definiu como resultado-chave, de fato impactou para alcançar o seu objetivo intangível. Tá? Então, é uma ferramenta muito legal, até a ferramenta Smart, né, que é a mais conhecida mundialmente, que é para poder trazer aí o específico, mensurável, alcançável, temporal e a relevância, né? Conseguir traduzir tudo isso que a gente fala de meta, de objetivo, para uma coisa mais visual, né? Então, acho que um dos grandes problemas também da meta é isso, né? Você vai lá, defino alguma coisa, ponho lá num papelzinho, ponho na gaveta, esqueço ele lá e nunca mais olho para ele. E daqui 20 anos você quiser, alcancei ou não alcancei? Não sei, nem sei mais qual era o objetivo que eu tinha, né? Então, acho que isso é legal também, tentar trazer para ferramentas, né? Perfeito, Lucas. Você foi, assim, cirúrgico no seu comentário. Não adianta apenas a pessoa sonhar. A pessoa até pode escrever no papel algo, assim, com pouca especificidade. Eu quero ser rico, né? Eu quero ser feliz. São objetivos, sem dúvida, mas é muito sem especificidade. Sem, como você falou, as chaves key results, né? Chave resultado.
Então, as metas, elas precisam ser claras, precisam ser inteligentes. Você citou o SMART. No nosso treinamento, o Vitor deve lembrar, a ferramenta que a gente usa é a PARE. Em português, a meta precisa ser P, possível, A, adequada, R, realizável dentro de um prazo e E, específica. Então, no momento que eu defino um objetivo, eu preciso saber o passo a passo como que eu vou atingir esse resultado final. Então, isso é fundamental para qualquer empreendedor de qualquer área e eu tenho certeza que arquitetos também precisam ter esse planejamento, essa organização inicial e pessoal para poder dar força para que você possa mensurar se está alcançando os seus resultados e, com isso, aumentar o seu entusiasmo, que é, inclusive, uma das leis do êxito que Napoleão Hill identificou. Porque senão acontece exatamente assim, né? Que nem você comentou, você vai colocar lá que você quer ser rico, esse é o seu objetivo, beleza. Ou vou até ir um pouquinho mais, eu quero ser milionário. Tudo bem, você pode ter o caminho de trabalhar e ganhar R$1 milhão, ou você pode mudar para o Paraguai, que a moeda é em milhões, e você vai lá e... Virou milionário. Virou milionário, concorda? Então, se você não tem um parâmetro para alcançar, você alcança. Então... Cara, dentro do nosso segmento, dentro da primeira lei do êxito, que é a lei do objetivo, né? Eu vejo uma forma bacana da gente pré-determinar um objetivo. Primeiro, dentro da arquitetura e decoração, o projetista, o arquiteto, ele vende muito a produtividade dele, né? O tempo dele. E uma forma de você entender um objetivo, uma meta, é você entender qual que é a produtividade sua e do seu escritório e você entender quantos projetos você consegue atender com a sua logística e estrutura atual, a quantidade de projetos. O ideal é que você tenha um número de projetos que você pretende vender durante o mês. E aí você começa uma primeira... me ajuda aqui. Uma primeira criação de objetivo, a gente pode chamar dessa forma, uma meta. Uma primeira meta a se alcançar. Sim. Né? Então, para você que está escutando, eu acho que essa primeira lei do êxito, eu buscaria entender quantos projetos eu gostaria, dentro da minha produtividade, poder atender no mês. Eu sabendo disso, eu consigo identificar o quantos projetos eu posso atender no ano. E aí eu gostaria de saber de você. Hoje eu encontrei o meu objetivo, né? Dentro do meu escritório de arquitetura. O próximo passo é vender. Mas para vender, existem algumas leis do êxito que faz com que a gente possa atingir essa meta, né? Que lei do êxito a gente poderia trazer para que a gente alcance essas metas, Márcio? Isso pode traduzir como uma visão estratégica ou não? E aí você complementar com a lei que você acha que mais se encaixa mesmo no que o Vitor falou. O objetivo é o primeiro passo, definição de objetivo, que é o que a gente pode chamar de visão. E a estratégia é a definição das metas, que o Vitor acabou de falar. Então, se eu quero atingir um objetivo de ter 50 novos projetos por ano, vamos colocar 50, vamos no número 50. Dividido isso por mês... 4 projetos, mais ou menos. 4 projetos. 4, 5? 4 projetos por mês. Então, por mês, 4 projetos. Então, eu tenho que focar um mês, uma semana, um projeto. Vamos colocar assim números redondos, né? Então, a minha equipe ou eu sozinho, como um arquiteto, eu preciso atingir a minha meta de um novo projeto por semana. Então, isso é uma visão estratégica. Só que não é só definir. Agora, o que eu preciso fazer para atingir este um projeto por semana, para que eu tenha 50 novos projetos dentro do ano e, consequentemente, atinja o meu resultado financeiro ou a minha satisfação profissional. Eu vou precisar entender quantos contatos eu preciso fazer. Se eu for um arquiteto que trabalho sozinho, eu preciso definir quem são os meus clientes e correr atrás desses possíveis clientes, fazendo um contato, mandando algum tipo de propaganda, fazendo algum contato com construtoras, enfim, o mercado aí, o arquiteto que vai definir qual é a estratégia dele. Agora, se ele for uma pessoa que trabalha com uma aliança mastermind, que é uma lei do êxito, que além do objetivo bem definido, a gente precisa definir quem são as pessoas que vão me ajudar a atingir esse resultado.
Então, o que é uma aliança mastermind? Um arquiteto, ele pode ter alguns clientes bem satisfeitos, super satisfeitos, que divulgam o trabalho dele, que dão indicações. Então, ele precisa ter um contato mais próximo com esses clientes e aí, aos poucos, eles vão indicando. Então, se eu fiz um bom projeto para o Lucas, e eu sou um arquiteto e eu me aproximo do Lucas com o interesse de saber se ele está feliz, satisfeito com aquele projeto, eu posso, nessa conversa com ele, sugerir. Se você conhece outras pessoas que também contratam, que buscam esse tipo de serviço, me indica. Então, isso é uma aliança mastermind. Essa aliança pode ser turbinada com alguma parceria efetiva. Tipo, poxa, você conhece tanta gente, as indicações que você me fizer, a gente pode trabalhar uma melhoria no seu projeto, eu posso te oferecer algo a mais, um percentual, não sei aí como que isso funciona dentro do mercado de arquitetura, mas essas parcerias nos levam a atingir os nossos objetivos. Então, o arquiteto que procura construtoras e consegue, de repente, uma parceria com uma boa construtora é uma aliança mastermind. O que é, na verdade, mastermind? Mastermind significa mentes em harmonia, trabalhando em cooperação em busca de um objetivo em comum. Então, um arquiteto, quando ele tem boas alianças mastermind, ele consegue melhorar os seus resultados porque ele acaba, inclusive, delegando funções. E se ele tem uma equipe comercial, se ele tem uma pessoa que ajuda ele nos projetos, ele pode aumentar ainda mais esses números. Então, sem dúvida nenhuma, a aliança mastermind é uma lei do êxito que nós devemos considerar muito para que os nossos resultados aumentem em nossas vidas. É influenciar pessoas, basicamente, né? Você ter, de alguma forma, você encontrar um nicho e conseguir dentro desse nicho, dessas parcerias, você conseguir vender sua ideia, influenciar pessoas para, de alguma forma, atingir esse objetivo inicial que você propôs para você, né? Então, o primeiro passo seria um objetivo claro e o segundo, buscar parcerias para você, de alguma forma, influenciar pessoas. Perfeito. Você acredita que para influenciar pessoas, qual que seria que o Napoleão Hill tem quantas leis do êxito, Napoleão Hill? Ele coloca, são 17, é isso? Perfeito, são 17 competências que ele chamou de leis para o sucesso, leis do êxito. Ele construiu essas leis do êxito pensando, você falou antes da gente entrar ao vivo aqui, que é para separar, como é que você colocou, das coisas que dão certo, dos empreendedores que deram certo e dos empreendedores que buscavam atingir e não alcançavam seus objetivos. E essas leis do êxito, elas fizeram de uma forma para levantar as pessoas que atingiam os seus objetivos. Seria legal, de alguma forma, você abordar por cima quais são essas leis e as principais que você acredita que a gente poderia estar falando aqui, né? Legal, Vitor. O Napoleão Hill, quando ele fez essa pesquisa, que durou 20 anos, de 1908 a 1928, ele entrevistou e acompanhou o dia a dia de grandes líderes, pessoas como Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone, Rockefeller, em vários outros grandes líderes que, inclusive, se nós dermos uma busca no History Channel, por exemplo, você vai ver lá a história dos grandes industriais americanos no início do século XX. Todos aqueles foram entrevistados e acompanhados por Napoleão Hill. Além disso, ele também acompanhou a vida de todas as lideranças da época que tinham resultados positivos e outros fracassados que ficavam patinando na vida, para identificar, como você falou, Vitor, o que dá certo e o que não dá certo, que comportamentos e competências que funcionam para a gente atingir nossos melhores resultados e quais aqueles que não funcionam. Separando o joio do trigo, ele identificou 17 competências, 17 leis do êxito. Nós já falamos de duas aqui, o objetivo principal bem definido e a aliança mastermind. Uma outra que eu penso que para o empreendedor é fundamental, chama-se iniciativa e sustentação. A iniciativa é a capacidade que nós podemos desenvolver de todas as ideias que vierem à nossa cabeça, de nós colocarmos no papel e tentarmos experimentar se ela funciona.
Então, uma ideia que me veio à cabeça, puxa vida, eu poderia fazer contato com várias construtoras e mandar um teaser, mandar para eles, para o RH ou para a área específica lá da arquitetura, mandar algum trabalho meu diferenciado que chame atenção e essas pessoas me procurem para conversar. Poxa, uma ideia. Aí tem pessoas que falam assim, mas será que vai dar certo? Mas nem assim, põe no papel, né? Já desiste antes mesmo de pensar na coisa. Por falta de uma lei do êxito, que no treinamento a gente desenvolve bastante, chamado autoconfiança. E Napoleão Hill chamou de fé aplicada. Por que fé aplicada? Porque tem um monte de gente que tem fé. A pessoa fica, vai dar certo, meu Deus do céu, me ajude, reza, vai andando até a Aparecida. Nossa Senhora da Venda. É atropelado lá na Dutra, mas está lá com fé. Né? Mas na hora de colocar as ideias em pé, fica em dúvida, será que vai dar certo? Então não aplica a fé. Então, a autoconfiança, se não desenvolvermos essa autoconfiança, muitos projetos não saem nem do papel, Lucas. E aí, o que eu estou dizendo, a iniciativa é você falar assim, deixa eu experimentar, deixa eu ver como que funciona, deixa eu fazer esse teaser, deixa eu criar alguma coisa diferente aqui, ir lá no correio, mandar uma caixa bem bonita lá pro departamento específico daquela construtora que eu quero fazer uma parceria com eles e ver se dá resultado. Se der, deu. Se não der, não deu. Pelo menos eu tentei. E a sustentação, né? Iniciativa e sustentação. A iniciativa começa pelo líder. Eu vou fazer. É o primeiro a fazer. Iniciativa significa primeiro a fazer ou primeiro a propor. Se você já não é mais o primeiro a fazer nem o primeiro a propor, já não é iniciativa, é repetitiva. Alguém já fez e agora você viu, funcionou, deixa eu fazer igual. Tudo bem, dá certo também. O importante é ter fé e aplicar. Mas no momento que você fez e está funcionando e você começou a ter parcerias com uma construtora, você vai precisar de sustentação. E a sustentação nada mais é do que a capacidade de liderar pessoas, de delegar funções, de você ter pessoas à sua volta que possam fazer trabalhos importantes que você faria, mas que você não tem mais tempo porque o negócio cresceu e você precisa sustentar essa sua ideia através de pessoas e através da sua liderança. Então, iniciativa e sustentação é outra lei do êxito importante. Então, aqui já falamos 4, né? Objetivo bem definido, aliança mastermind, autoconfiança e iniciativa e sustentação. São 4 das 17 e a gente pode trazendo outras Deixa eu dar uma pausa antes disso, que acho que entrou num tema bem legal, que é a questão de liderança. Né? Eu tenho uma premissa que não existe empresa que cresça se não tem pessoas. Então, toda empresa para crescer precisa ter gente, precisa ter contratações, sejam contratados CLT, seja estagiário, seja PJ, seja terceiro. Você precisa de alguma coisa, porque você nunca consegue fazer tudo sozinho, né? E aí está muito relacionado à liderança. A gente tem, até o Vitor fez um comentário no começo do que a gente comentou no primeiro episódio, junto com o Marcos Nascimento, que uma das grandes dificuldades dos escritórios de arquitetura é delegar, é passar as informações, é pegar para um estagiário, não saber se o estagiário está fazendo, não saber como acompanhar, então cobrar, ver se fez, ver se entregou, e aí às vezes não aceitar o que de fato está sendo entregue. Porque não necessariamente a pessoa vai fazer exatamente do jeito que você quer. Ela vai fazer do jeito dela, Sim. mas com o objetivo que foi passado. Então, que dica que você traz? O que você traz sobre o conteúdo de liderança? O que você acha que pode agregar aí nessa parte de delegar tarefas aí e como gerenciar as pessoas em cima disso? Maravilha, Lucas. A sustentação ou a liderança, ela é baseada na inteligência interpessoal, que é a capacidade de você interligar pessoas à sua volta. Então, 3 áreas importantes que no treinamento Mastermind Lince a gente desenvolve essa competência no líder e, inclusive, são leis do êxito. Uma delas, uma personalidade agradável. O que é isso? É uma capacidade de você desenvolver empatia com as pessoas que você trabalha. Então, se você lidera um grupo de pessoas ou uma pessoa, você se relaciona com pessoas, essas pessoas elas podem estar ao seu lado por interesse ou porque gostam. Então, se for apenas por interesse, essa pessoa está do teu lado porque você está oferecendo a ela uma profissão, um trabalho, uma oportunidade, mas elas não gostam de você, porque você não tem uma personalidade agradável. Você é uma pessoa seca, você é uma pessoa dura, você é uma pessoa que fala de uma maneira grosseira, não dá bola para essa pessoa, não valoriza quem está ao seu lado. A pessoa está lá porque você paga ela todo mês. Então, é interesse.
Da mesma forma, isso na vida. Né? Isso funcionou por muito tempo, né? O mercado, acho que, principalmente no Brasil, funcionou por muito tempo dessa forma, né? Chefe, dono de empresa, era isso, né? Então, acho que hoje em dia vem mudando muito também o relacionamento, né? É interessante, Lucas. Nós somos jovens, né? Daqui da turma que eu sou mais idade, vou fazer 55 agora em dia 31 de outubro. Vocês devem ter próximo dos 28, 30 anos, por aí. Aparentemente, parece que esse tipo de comportamento de líder diplomático, com uma personalidade agradável, aparentemente isso não era muito comum, né? Agora vem sendo, mas se Napoleão Hill fez essa pesquisa de 1908 a 1928 e identificou que os grandes líderes tinham essa personalidade cativante, entre eles um dos maiores que Napoleão Hill cita, o Sr. Andrew Carnegie, o rei do aço, era o homem mais atraente, mais interessante. Ele usava muito da energia sexual, inclusive nós, né, podemos usar da energia sexual sedutora, seduzir pessoas para que elas gostem de estar ao nosso lado, com objetivos profissionais, é lógico, né? Mas o que eu quero dizer é que a personalidade agradável, ela pode e deve ser desenvolvida com pequenos ajustes de comportamento, como, por exemplo, você valorizar o trabalho das pessoas que estão ao seu lado, elogiar quando elas acertam, saber controlar a crítica e dar um bom feedback. Enfim, você faz mudanças comportamentais e as pessoas começam a gostar de trabalhar com você. Esse é o primeiro passo da liderança. Depois, como conseguir a cooperação das pessoas, que é outra lei do êxito, conseguir cooperação. Vender ideias, influenciar pessoas, extrair delas o melhor delas. É papel do líder. O líder ele tem que ter um interesse genuíno pelas pessoas. Ou seja, quem é essa pessoa que trabalha comigo? Quais são os sonhos dela? Como que eu posso motivá-las? E a partir daí vender ideias em cima das necessidades das pessoas. Conseguir extrair o melhor delas, dando condições para elas. E por fim, na inteligência interpessoal, é saber lidar com pessoas difíceis. A tolerância, que é outra lei do êxito. Saber lidar com pessoas difíceis é você ver que a pessoa está indo para o buraco, fazendo uma coisa errada e não dar bronca nela. E sim chamá-la para conversar, mostrar que ela tem pontos positivos, mostrar que ela precisa melhorar em um determinado aspecto e finalizar esse feedback colocando a pessoa para cima, dizendo, você vai conseguir, eu confio em você. Isso é um papel do líder, ou seja, que as pessoas gostem dele, que ele saiba vender bem as ideias, saiba delegar os trabalhos, mostrar para as pessoas o que ele quer e acompanhar, e depois, se for preciso, ajustar comportamentos inadequados. Esse é o papel do líder e é assim que se dá a sustentação das ideias. Legal, eu tenho uma dúvida com relação a isso, Márcio, que muitas pessoas acham que a liderança ela tem que ser nata, né? Já veio com a pessoa, não é treinada, não é... eu sou da opinião contrária, né? Eu acho que tudo a gente consegue treinar, tudo a gente consegue evoluir. E é isso que você comentou agora, é exatamente isso, né? Dar o feedback, explicar, mostrar. Então, como treinar isso, como a gente consegue fazer com que... Eu, às vezes, sou uma pessoa mais rude, uma pessoa retraída, não tenho esse feeling, esse tato de, às vezes, falar com as pessoas, um exemplo. Como eu passo a ser uma pessoa dessa outra forma? O que você acha que a gente consegue aí? Dicas básicas, assim, para poder tá tentando virar a primeira chavinha aí de mudança. Boa, Lucas. Primeiro vamos falar dessa questão do nata, né? O que nasce conosco? Do primeiro dia de vida até o 7º ano de vida, nós herdamos dos nossos pais todas as células e todo o conhecimento que a gente pode olhar, observar e copiar. Então, é isso que nasce com a gente, as células, só isso. Só que durante esses 7 primeiros anos de vida, as células vão sendo trocadas e o nosso corpo passa a ser só nosso. Agora, com relação à personalidade, é algo que as pessoas já nascem, personalidade. É interessante ver isso. Eu tenho uma irmã e um irmão. O meu irmão é um cara super acanhadão na dele, se comunica bem, mas ele é um cara assim que eu percebo que não tem muita autoconfiança, é mais caladão. A minha irmã não, ela gosta de viajar, agora está morando na Europa. E eu sou um cara empreendedor. Então, assim, são 3 filhos dos mesmos pais, dos mesmos pais, com 3 personalidades diferentes. Aí você fala assim, então o líder é aquele que é mais extrovertido, se comunica melhor. Não necessariamente. A pessoa pode ser um excelente líder se essa pessoa for tranquila, calma, reservada. Por que não? Ela comanda da forma certa. Então,
É possível desenvolver qualquer habilidade do ser humano? Sim, qualquer uma. Eu, por exemplo, eu não sei cozinhar. Não sei cozinhar e eu me cerco de pessoas que saibam cozinhar. Porque o que eu gosto mesmo é de lavar comer, né? a louça, comer e depois lavar a louça. No máximo que eu sei fazer é uns bons drinks também. Mas eu não quero aprender a cozinhar. Mas se eu quisesse aprender a cozinhar, eu poderia desenvolver essa habilidade sem dúvida nenhuma. Tenho condições motoras de fazer isso, tenho intelecto para fazer isso e poderia me tornar um grande chefe de cozinha, se eu quisesse. Então, tudo aquilo que nós queremos, nós podemos nos desenvolver. A liderança, da mesma forma. Basta que eu queira entender a mim mesmo, como eu sou, como que eu lidero a mim mesmo, como eu lidero as pessoas, e a partir daí desenvolver novas habilidades através do quê? Treino. Treino. Não tem outra maneira de eu desenvolver habilidades se não for treino. O que é isso? Competência. No treinamento a gente fala sobre o chá. O chá é uma sigla que significa conhecimento, habilidade e atitude. CHA, chá. Uma pessoa é competente em algo quando ela tem a atitude, letra A, de buscar o conhecimento, estudar sobre o assunto, treinar, aplicar, fazer aquele assunto virar prática e desenvolver habilidades. Qualquer assunto que você quiser na vida, você pode desenvolver, ser competente com o conhecimento, com a habilidade, mas principalmente com atitude. O que é atitude? É a faísca que dá a ignição. Se não tiver atitude, a pessoa fala, eu quero. A pessoa pode até ler. Pega esse livro aqui de 800 páginas e lê. É atitude? Vai ler. Mas se você não aplicar o que está aqui dentro na sua vida, não é atitude. É apenas um livro que fechado não tem valia nenhuma. Mas se ele é aberto, lido e colocado em prática, aí você desenvolve habilidades. Eu até acrescentaria também aí a constância, né? Ou a persistência, né? Porque também não adianta só ter atitude, mas tem que continuar, né? Não vai ser no primeiro estralo que já vai resolver, já vai mudar tudo, não. Você vai ter que ir no dia a dia fazendo, não deu certo, vamos de novo, mais uma vez. Então, acho que liderança é isso, né? É constância também, a gente tá aí em cima constantemente, entendendo, dando feedback, colhendo, eu tenho vários colaboradores lá, hoje a gente está com mais de 60 pessoas na empresa, e aí em cima disso, eu tenho pessoas que agem de um jeito, como você me falou, cada um tem a sua personalidade, e cada um precisa de um tipo de feedback diferente. Então a gente também tem que ser um pouco maleável, eu não vou cobrar o Márcio de uma forma e o Vitor da mesma forma. Os dois reagem diferentes à cobrança. Sim. Então a gente também tem que ir entendendo e cobrando de acordo com aquilo que a pessoa vai responder melhor, né? Então acho que tudo isso a gente vai... entra muito nessa parte que você falou de sustentação, né? Sustentar realmente aquilo que foi passado e você tá em cima disso, acompanhando aí o dia a dia na constância, né? Perfeito. Não tem outro caminho senão você fazer. Quando Napoleão Hill fez a pesquisa dele, ele acompanhava de perto as pesquisas do Thomas Edison. Então, ele ia no laboratório de Thomas Edison, passava lá um tempo com ele, conversando. Um dia, ele conta nesse livro aqui, um dia ele se deparou com vários e vários cadernos empilhados e perguntou, Thomas Edison, o que são esses cadernos empilhados? Que tipo de informação, anotação que você tem aqui? Ele falou assim, Napoleão Hill, esse é um produto que eu estou criando chamado lâmpada. Lâmpada? O que é lâmpada? Isso foi no início do século passado, né? Aí o Thomas Edison falou assim, olha, lâmpada é mais ou menos assim, sabe as lamparinas que a gente, logo que amanhece, a pessoa vai lá e apaga as velas? Sempre fica um filetinho de força, assim. Então eu pensei, se a gente criasse um filete que pudesse ser aquecido por energia, por eletricidade, e conseguíssemos manter isso aceso, isso geraria uma luz, uma iluminação, e a gente poderia fazer uma luz elétrica. Nossa, que interessante, mas por que esse monte de caderno? Porque aqui, toda vez que eu tento alguma coisa, que eu faço uma experiência e não dá certo, eu anoto, para não repetir o erro. Então, essa é uma das leis do êxito, tirar proveito do fracasso. E aí o Napoleão Hill perguntou assim, mas caramba, tem um monte de caderno, quantas vezes você já tentou? Ele falou assim, já tentei pouco mais de 10 mil experiências. E Napoleão Hill se assustou, falou, 10 mil? Você não vai desistir? Isso não vai dar certo. Ele falou assim, agora
que eu devo estar bem próximo do resultado positivo, agora que eu não desisto mesmo. Então imagina uma pessoa que fala assim, eu quero ser um bom líder, eu quero sustentar minhas ideias através de uma equipe. E aí no começo essa pessoa tem dificuldades com pessoas, tem dificuldades em comandar, aí o arquiteto ele passa lá para a pessoa que é um auxiliar dele, um estagiário de arquitetura, faz o projeto, a pessoa faz tudo errado, ele já briga, ele já fala, não serve, eu não vou mais, vou ficar sozinho mesmo, desiste. Quantos de nós desistimos dos nossos sonhos na primeira, na segunda, na terceira tentativa? Né? Vamos seguir aí o que Thomas Edison fez, vamos dar persistência. Não precisa ser 10 mil, né? Mas pelo menos um pouquinho já funciona. É a resiliência de continuar, né? É a resiliência de você fazer a mesma coisa de formas diferentes até você conseguir delegar e passar a informação e a comunicação para as pessoas. É isso aí. Eu percebi muito no treinamento, assim, eu sou uma pessoa que eu venho querendo me desenvolver muito nesse tema e é muito importante, para você empreender, você tem que saber lidar com pessoas, né? E é um desenvolvimento meu diário que eu tenho, né? Pegar, ler, mas colocar em prática, né? E eu percebo que nesses últimos 3 meses, assim, a comunicação clara é uma das coisas muito importantes, assim. Ser transparente e as pessoas não terem dúvida, não ficarem com questionamento. Qual que é a lei do êxito que traz isso? Eu me recordo que tem algumas, né? E aí, inclusive eu li que as grandes guerras, né, e os grandes conflitos, não só interpessoal, mas até maiores, eles aconteceram por uma comunicação não acertada, né? As pessoas foram uma falha de comunicação que gerou uma guerra ou gerou um descontentamento entre as partes e as pessoas não continuam. Qual lei do êxito que traz, assim, que a gente poderia abordar essa coisa de transparência na comunicação e ou outras que o Mastermind ele traz para os líderes, assim? Ô, Vitor, essa pergunta ela é importante porque nas 17 leis do êxito não tem nenhuma que fale especificamente da comunicação. Né? Você pode falar, por exemplo, sobre autocontrole. O autocontrole, uma das formas de desenvolvermos o autocontrole é pensar antes de falar. Ou seja, a partir do momento que eu penso como que eu vou me comunicar sobre aquele assunto, sobre aquela situação, e ao pensar eu raciocínio qual a melhor forma de me comunicar, e aí eu faço a comunicação, eu já estou começando bem. Muitas pessoas falam o que pensam, não pensam o que falam. Então essa é uma lei do êxito que a gente pode imaginar como uma lei importante. Agora, quanto à comunicação, né, um dos comunicadores mais divertidos que nós tivemos aqui já no nosso país, o Chacrinha, né? O Chacrinha tinha um bordão que dizia assim, quem não se comunica, se trumbica. Ou seja, a comunicação eficaz é uma das ferramentas mais importantes da liderança e do empreendedor. Então ele precisa desenvolver uma habilidade ao falar. Para isso, nós temos no treinamento, você participou conosco, muito treino na área da comunicação. E uma ferramenta muito importante que todos devem prestar atenção na hora de se comunicar é o ABC da comunicação. A letra A. Quando você for falar sobre um assunto, domine esse assunto, estude esse assunto. Você vai falar para pessoas, ou você vai falar para uma pessoa sobre algo que você domina, que você tem convicção do que você está falando. A letra B é domine a arte da comunicação e da oratória. Essa é uma habilidade que dá para se desenvolver, no nosso treinamento é desenvolvido. Então você aprende a falar para uma pessoa, para um público, você aprende a comunicação, o início, meio e fim, você tem técnicas de comunicação e quando a gente domina isso, a gente tem assertividade na fala, não fica mais prolixo. Ou uma pessoa que fala muito pouco, uma pessoa que quase não se comunica bem. E a letra C é você falar com emoção.
usar o corpo, usar a comunicação não verbal, o som da voz, o tom de voz, para que você passe a emoção daquilo que você quer. Então veja, um líder, na hora que ele vai se comunicar, se ele domina essa arte da comunicação, ele consegue tocar o coração das pessoas, ele consegue influenciar as pessoas, entusiasmar as pessoas para que elas atinjam os resultados. Mas voltando à sua pergunta original, lei do êxito específica que fale sobre uma comunicação, o que se aproxima mais, eu acredito que seja conseguir cooperação das pessoas, vender ideias das pessoas, porque aí você precisa realmente se comunicar. É a venda de ideias, né? A venda de ideias, sem dúvida. Legal. Não, maravilha. Estamos chegando na reta final aqui, queria agradecer imensamente aí, em nome do Arquiteto Empreendedor, em meu nome, do Vitor, a sua participação. Acho que contribuiu muito hoje aí a gente trazer a parte comportamental. A gente falou nem metade das coisas que tem para se falar, mas eu acho que foi muito válido, principalmente para esse momento de empreendedorismo, né? Queria também deixar aberto, pessoal, qualquer dúvida que tenham, pode seguir nas redes sociais, @oalmeidalucas, @v.martinelligomes e... Quer passar o Instagram? Pode ser @MárcioSimões2019. Legal, pode mandar um direct lá, pode perguntar, a gente está aqui também à disposição para poder falar um pouco mais, conectar vocês. Com o Mastermind acho que é isso também, né? Conectar ideias, conectar pessoas. Então a gente está aqui para isso, queria agradecer. Queria agradecer o Márcio pela vinda dele ao nosso podcast e eu posso dizer que eu indicaria esse curso para todo mundo. Eu venho me desenvolvendo diariamente, vejo que quanto mais a gente estuda e aplica, mais a gente percebe o quanto a gente precisa aprender mais, né? E esse curso, ele influencia líderes, ele influencia pessoas, ele gera valor mesmo. E eu gostaria de endossar o trabalho de vocês para todo mundo que está nos escutando hoje. Muito obrigado pela oportunidade, Lucas, Vitor, pessoal da técnica aqui, o Eduardo, o Pedro, que estão conosco. E quero dar um recado final. Você, arquiteto, empreendedor, que acredita no seu trabalho, acredita no seu potencial, faça o seu melhor. Busque melhorias, busque treinamento, busque sair da zona de conforto. E aproveito também a oportunidade para fazer uma propaganda aqui da nossa empresa, nossa página no Instagram, @MastermindSampa. Procurando o nosso treinamento, procurem por mim, falei, fiquei sabendo aí através do Márcio Simões, o instrutor, sobre esse treinamento, quero conhecer e a gente vai atendê-la da melhor maneira, desenvolver essas habilidades de grandes triunfadores. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Arquiteto Empreendedor, até a próxima, a gente se vê com muito mais conteúdo, com muito mais pessoas aqui trazendo como você vai sair do arquiteto a ser realmente um arquiteto empreendedor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.